Olá, seja bem-vindo! Mais uma noite estamos juntos para falar do que mais gostamos, pecuária. Então fica com a gente que o Lance na TV começa agora. E a gente começa o programa de hoje com uma boa conversa no Pecuária e Prosa. Pode rodar! Olá, entusiastas do campo! Estamos chegando para mais um Pecuária e Prosa e hoje vamos discutir o papel das mulheres no agronegócio, seus desafios e oportunidades com a queridíssima Uliana Reis. Uliana, seja muito bem-vinda mais uma vez para a nossa Pecuária e Prosa. Muito obrigada pelo convite, Leandra. E Uliana, já vamos começar entendendo como que surgiu a ideia aí de criar o Uliana Reis Inteligência Rural, que é aí um projeto onde você desenvolve a mentoria de mulheres dentro do agronegócio. A Uliana Reis Inteligência Rural nasceu da necessidade de ajudar mulheres no agronegócio a superarem a falta de posicionamento, o medo do fracasso e a busca por independência. Leandra, muitas não são vistas como autoridade, então lutam para ser reconhecidas ali como líderes. Então, após enfrentar esses desafios na minha própria trajetória, eu criei a empresa para ajudar outras mulheres a conquistarem essa confiança, reconhecimento e independência no agronegócio. E Uliana, como que você enxerga o papel das mulheres hoje dentro do agronegócio? Atualmente, o papel das mulheres no agronegócio está se transformando de uma forma muito significativa. As mulheres estão cada vez mais ganhando espaço, assumindo posições de liderança e se destacando em grandes projetos aí pelo Brasil. Então, muitas ainda sofrem com a síndrome do impostor, duvidando da sua capacidade de liderar e tomar decisões importantes. Então eu vejo as mulheres como peças-chave para o futuro do agronegócio. Elas trazem uma visão muito mais estratégica, mais inovadora, aliada à capacidade de gestão eficiente. E o desafio agora é fortalecer a presença, essa presença ajudando essas mulheres a se posicionarem com confiança, conquistarem o reconhecimento merecido com a mentalidade certa e a independência, tanto financeiramente como emocionalmente. Então, elas podem liderar com firmeza e transformar o setor. E aí que entra todo o auxílio que você traz na sua mentoria, né? E para você, quais são os maiores obstáculos que essas mulheres enfrentam dentro desse setor aí tão mais difícil para o mundo feminino, eu diria? As mulheres do agronegócio enfrentam vários obstáculos, né? Que dificultam a sua ascensão como líder e profissional reconhecida. Mas, em número 1, a falta de posicionamento e reconhecimento. Número 2, eu colocaria a resistência dos homens em serem liderados por mulheres. Número 3, eu colocaria discriminação de gênero. Infelizmente, ainda existe a discriminação de gênero. A mentalidade fraca e a síndrome do impostor. E eu colocaria também a independência financeira e emocional. E Uliana, a gente falou então sobre esses obstáculos, mas a gente sabe que as mulheres têm um tempero especial quando se trata do universo no geral. Mas qual seria o diferencial que você enxerga nas mulheres que estão em posições de liderança no agronegócio? As mulheres em posições de liderança no campo e sua capacidade de equilibrar eficiência, visão estratégica, empatia, elas são muito mais detalhistas, colaborativas, têm um forte senso de responsabilidade, o que resulta em decisões muito mais assertivas. A antecipação de problema, então a mulher vê o problema muito antes dele acontecer, né? Precavidas, eu diria. Com certeza. Além disso, se adaptam rapidamente às mudanças e são mais abertas à inovação e sustentabilidade. Sua liderança também promove a inclusão e o desenvolvimento, inspirando e engajando equipes, o que impacta positivamente no ambiente de trabalho, no agronegócio. E Uliana, como você descreve a importância de uma mentalidade forte para essas mulheres que estão buscando uma posição aí de liderança no agronegócio?
A mentalidade antifrágil é fundamental para as mulheres que buscam liderar no agronegócio. Na minha mentoria de herdeira sucessora, Leandra, eu enfatizo que essa mentalidade vai muito além da simples resiliência. Trata-se de crescer e se fortalecer diante dos desafios e das adversidades. Com uma mentalidade antifrágil, você não apenas resiste às dificuldades, mas utiliza cada obstáculo como uma oportunidade de aprendizado e evolução pessoal e profissional. Então, isso é crucial para superar o medo do fracasso, lidar com a síndrome do impostor, conquistar a confiança necessária para se posicionar como líder. Então, assim, no agronegócio, onde as mudanças e os desafios eles são constantes, essa mentalidade permite que as mulheres tomem decisões com muito mais clareza, que liderem com muito mais autoridade, preparando-as para se tornarem sucessoras de verdade, com independência e fazendo ali o protagonismo. E Juliana, hoje quais são os principais tópicos que você aborda aí nessa sua mentoria para mulheres? Na minha mentoria, eu foco em tópicos essenciais para transformar herdeiras em sucessoras no agronegócio. Alguns dos principais temas são mentalidade antifrágil, então ensinar a desenvolver uma mentalidade forte que não apenas resiste às dificuldades, mas que cresça com os desafios, superando o medo do fracasso e a síndrome do impostor. Posicionamento e autoridade, como ser reconhecida como líder no agronegócio, como construir sua autoridade, se posicionar em grandes projetos, mesmo em um ambiente que é tradicionalmente com homens, né? Masculino. Mas, e por último, acho que eu colocaria independência financeira e emocional. Então, mostrar que é possível ser independente, tomar decisões com confiança e construir sua própria trajetória, mesmo estando envolvido nos negócios familiares. E 4, a gestão eficiente de ferramentas práticas para melhorar a gestão da fazenda, desde a parte operacional até a estratégica. Então, incluindo aí o uso de tecnologia, boas práticas no manejo, né? E também a gente aborda muito o tema da sucessão familiar. Como fazer a transição de herdeira para sucessora, né? Assumindo mesmo o protagonismo de maneira sólida, garantindo a continuidade do legado familiar. E de forma sustentável. Então, esses tópicos, eles são abordados de uma forma prática, de uma forma personalizada, para ajudar cada mulher a alcançar o seu potencial e conquistar aquele reconhecimento dentro do agronegócio. Para a gente fechar, então, uma pergunta mais do que importante. O que você acredita ser o segredo para alcançar metas e resultados consistentes no contexto rural? Acredito que o segredo para alcançar metas e resultados consistentes no contexto rural está em 3 pilares principais. Primeiro, planejamento estratégico, depois, disciplina e o terceiro, mentalidade antifrágil. Juliana, muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Pecuária e Prosa com a gente. É sempre uma honra ter você aqui para compartilhar a sua história aí como gestora e mentora de mulheres no agronegócio. Leandra, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Esse foi mais um Pecuária e Prosa. Espero que você aí de casa tenha aproveitado tanto quanto a gente. A gente te espera nas próximas edições. Tchau, tchau! Que bate-papo bacana, né? Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e não sai daí que já já tem muito mais. Estamos de volta e vamos seguir porque nesse quadro ainda tem mais um episódio do Pecuária e Prosa, então pode rodar. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Pecuária e Prosa. E hoje estou aqui para continuar a história da juventude de um dos grandes nomes do mundo dos leilões rurais, Eduardo Quinor. Seja muito bem-vindo para mais um Pecuária e Prosa aqui com a gente. Oi, Leandra, satisfação de estar aqui com você sempre.
Eduardo, já vamos começar falando lá de 1983, quando você fez o seu primeiro leilão, inclusive foi pego de surpresa, né? Conta pra gente rapidinho como é que foi essa história. Leandra, eu fiz uma viagem a Ribeirão Preto de estudos e quando cheguei em Pelotas, quando retornei, à época existia um jornal que tinha um encarte rural, que tinha ali todo o apanhado do que estava acontecendo no mundo pecuário. Naquela época, obviamente, era o que se tinha, né? E você já estava acostumado a checar essa parte rural do jornal? Ele só circulava às sextas-feiras. Entendi. Uma vez por semana. Certo. Era um caderno. Bom, e para surpresa minha, eu cheguei na sexta-feira e fui ao escritório, que meu pai na época já tinha, né? E fui em busca para ler os jornais e onde eu queria ver esse encarte rural, que tinham todos os leilões à época que aconteciam. Para surpresa e para, digamos que, esclarecimento meu, eu vejo um anúncio de uma fazenda, de uma cabanha chamada Capororoca, de um grande amigo que não está mais entre nós, mas junto com meu pai foi o responsável por me colocar nesse mundo dos leilões rurais, que chamava-se José Júlio Centeno Coutinho. E o reclame, vamos chamar assim, anunciava o leilão e dizia no rodapé: leiloeiros, Jarbas Quinor e Eduardo Quinor. Imagina o susto que você levou! Eu não tenho ideia do que isso representou. Bom, aí imediatamente eu fui até o meu pai, né? Eu digo: olha, mas o que é isso aqui? Eu não tô preparado, não. Ele disse: isso aí foi uma condição imposta pelo José Júlio. E ele diz que só faz o leilão. E o detalhe, à época a Capororoca tinha charolês, que era o gado, a gente chamava o gado de prata que vale ouro, e um lote expressivo de éguas crioulas, que também eram, já à época, eram bastante procuradas, né, e muito bem avaliadas em termos de mercado. Bom, e aí a condição era o seguinte: o meu pai faria o charolês e eu faria as éguas crioulas. Olha o terror que me foi colocado. E me foi colocado dessa maneira: é essa condição ou não tem o leilão. E assim eu fui, Leandra. E foi o próprio dono do leilão que fez essa condição. Ou seja, como você ia deixar para trás um grande amigo do seu pai e o seu pai, né? Não tinha como. E eu até hoje não sei, porque os dois não estão mais aqui, se isso aí não foi alguma jogada entre eles ensaiada. Mas, enfim, não me foi colocada outra alternativa que não fosse essa. E assim eu fui. Você pode imaginar o pânico, o terror que eu tinha, o nervosismo que eu tinha. Eram, assim, 20 éguas maravilhosas, lindas, com um valor comercial alto. Enfim, lá fui eu, em 1983, dezembro de 1983, fazer esse leilão, e ali foi o começo de tudo, né? Depois, mais adiante, em 1985, eu recebi a minha nomeação, porque nós somos nomeados pelas federações de agricultura, e eu, obviamente, pela Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. E super jovem, né? Porque em 83 você tinha ainda 18 anos, então em 85 você tinha apenas 20? Eu faria 19 anos em janeiro, isso foi em dezembro de 83. Então, 18 anos, e eu fui nomeado depois quando já tinha completado 21 anos, né? Ainda era um jovem. E dali para frente eu fui me sentindo, obviamente, que com a continuidade, como tudo o que eu vejo hoje, que o meu pai já via à época, quando eu comentei as outras questões que a gente falou, né? Ele já via que era necessário ter uma continuidade para que se adquirisse essa tranquilidade, essa maneira de saber conduzir, de saber, vamos voltar à teoria do palhaço lá, dominar a atenção de um público, porque isso é fundamental para um leiloeiro. E ali foi o começo daquela história toda, e eu, felizmente, só posso agradecer ao meu pai, ao José Júlio, e a Deus, porque eu acredito a eles a quantidade de oportunidades que eles me deram. E a partir do momento eu comecei a achar que daqui a pouco realmente eu acho que eu sei fazer esse negócio aí, eu estou aprendendo legal isso aí, entendeu? Porque as pessoas começaram a comentar e começou a dar certo, e enfim, e aí naturalmente eu fui me sentindo mais seguro, mais desenvolto, e aí naturalmente as coisas tendem a fluir, e foi o que aconteceu. Mas o meu começo foi exatamente dessa forma, com esse pânico todo de 83,
para começar a minha vida ali. Mas como também leiloeiro. não daria para ser leiloeiro sem emoção, né? Vocês têm que trazer emoção aí para esses grandes eventos. Precisava começar desse jeito, já levar um susto, porque as próximas experiências até foram mais tranquilas, eu aposto, né? Até porque, Leandra, não existe um leilão igual ao outro. Cada leilão é uma história, cada leilão é um capítulo diferente do outro. Por mais que você faça, todos eles se distinguem de alguma maneira. Então, se eu lhe disser que até hoje, né, ao longo de mais de 40 anos de atividade, eu não sinto nenhum momento de ansiedade. Tem que ter o friozinho na barriga, senão qual que é a graça? Toda profissão tem o seu friozinho na barriga, né? A gente aprende mais a dominar esse friozinho e fazer ele não interferir, né? Para que tudo corra bem e que tudo se desenvolva a contento. Esse é o nosso propósito. E Eduardo, a gente falou aí em outro programa que era o sonho do seu pai ter um sucessor. Você realmente chegou numa época que falou, não, realmente faz sentido para minha vida, eu consigo dominar a arte do palhaço e se tornou aí esse grande leiloeiro que você é hoje em dia, prendendo as pessoas que estão ali buscando comprar animais de qualidade, buscando compor suas fazendas. Mas você participou de vários níveis, né, da pecuária. Em que momento você percebeu que o mercado de leilões mudou? Você consegue enxergar aí uma diferença de antes, quando você era jovem e seu pai Jarbas estava leiloando, para hoje, você aí à frente da Knorr Leilões? Como você acha que teve essa mudança aí no mercado de leilões? Eu diria, Leandra, que os leilões, eles levaram um longo tempo para poderem ter algum tipo de mudança. Eu lhe diria que tem duas etapas bem distintas. A primeira delas foi quando começaram as transmissões. Obviamente que isso deu uma visibilidade muito maior, agregou facilidades enormes, né? Vocês também conseguiram atingir mais público, né? Conseguiram estar em diversos lugares do Brasil ao mesmo tempo com as transmissões? E no primeiro momento, nós esbarramos ainda num problema que foi o custo da transmissão à época, que ele era um custo elevado. Que influenciava muito no custo-benefício. Então, você não pode fazer um leilão com uma receita baixa, querer fazer uma transmissão que tem um custo que é um custo justo, mas é um custo muito alto para aquela receita que você vai oferir. E o segundo grande momento, a segunda grande mudança que eu vou aí me atrever a dizer que levou 40, 50 anos para acontecer, foi quando, daquela coisa horrorosa que nós passamos, que foi a pandemia, mas que nos deixou um legado, e ali sim nós tivemos uma grande transformação nos leilões, que foi uma migração praticamente de 100% para os leilões transmitidos, aí já na era da virtualmente, internet, né? Sim. Do lance rural. E obviamente que aquilo ali foi um acontecimento que catapultou os leilões aí para um patamar que hoje você acessa o aplicativo do lance rural, por exemplo, você tem aí 3, 4, 5 leilões ou mais por dia. Então isso deu uma virada. Levou 50 anos, volto a lhe repetir. Mas realmente esses dois fatores, o ingresso da transmissão lá atrás, há 25 anos atrás, quando o Canal Rural foi fundado, e ele foi fundado aqui em Porto Alegre, né? Ele é gaúcho de nascimento, o Canal Rural. E depois, a partir de 2020, né? Com aquela coisa, reitero para você, horrorosa que nós passamos, mas que deixou um legado positivo, que foi essa migração leilões rurais para os leilões, com uma visibilidade, assim, algumas centenas de vezes maiores do que a gente poderia até imaginar, né? E aí foi isso que acontece hoje, uma realidade, obrigou os profissionais e as empresas a darem um 360 graus nas suas estruturas. Aí nós vamos passar por situações que no passado eram essenciais para o sucesso de um leilão e que hoje talvez elas incluam alguns outros indivíduos tão importantes como o leiloeiro rural, né, que são os próprios comerciais, e hoje são uma peça-chave dentro de um leilão, principalmente nos leilões virtuais, né? Então foi assim, essa repaginada, eu diria que a grande aceleração aconteceu
no pós-pandemia. É o mundo digital aí ganhando espaço e trazendo espaço para todo mundo que deseja expor o seu trabalho para o Brasil todo. Eduardo, nosso tempo é curto, mas eu gostaria de te agradecer novamente por estar aqui com a gente no Pecuária e Prosa. É sempre um prazer. Prazer, Leandra, sempre à disposição de você. Esse foi o Pecuária e Prosa de hoje. Espero que você aí de casa tenha aproveitado muito o bate-papo com essa grande lenda dos leilões rurais. Muito obrigada e até a próxima! Sempre um convidado com muito conteúdo, né? E assim a gente encerra essa edição do Lance na TV. É sempre um prazer estar aqui com vocês todas as noites, viu? Até a próxima. Tchau, tchau!